uma noção de proporção. O maior parceiro comercial do Brasil é a ditadura mais assassina da história. Eles mataram 5 vezes mais do que Stalin. A China fez limpeza étnica na Mongólia interior. A China fez limpeza étnica no Tibete. E agora a China está fazendo limpeza étnica num lugar chamado Xinjiang. A maioria 90% dos transplantes de órgãos no mundo são feitos nesse lugar, com escravos, com doadores involuntários de órgãos. Uma das evidências disso é o preço do cabelo. Há 10 anos atrás, cabelo valia dinheiro, você vendia cabelo. Vocês viram recentemente alguém pagando por cabelo? O cabelo caiu 20 vezes de valor por causa dos 5 milhões de escravos em Xinjiang. Quem financia esse tipo de ditadura, quem reconhece esse tipo de organismo criminoso, vagabundo, e não apenas faz comércio, só que é o principal parceiro comercial do Brasil. O governador da Bahia tem contato direto, os governadores aí ligam muito mais, tem muito mais contato com o embaixador chinês, manda muito mais no Brasil do que, como é o Bonobo lá, o Brocha, como é que eles chamam lá, o vice, como é que chama? Como é que eles denominam o cara lá quando quer desmoralizar, diz que ele não manda nada para a rainha da Inglaterra? É isso. É complicado. O Brasil não tem condição moral de querer fazer embargo, apoiar, mandar nada na Rússia, enquanto tem como maior parceiro comercial a ditadura mais assassina da história da humanidade. Nenhuma ditadura na história da humanidade matou mais do que Pequim. Hoje não tem nenhum governo ocupando mais terras ilegalmente, matando mais gente. O que os caras fizeram na Alemanha, não tipo assim, em números, em termos numéricos, é uma piada em relação ao que está sendo feito na China hoje de escravo, de retirada de órgão. O Brasil tem como principal parceiro comercial a ditadura mais assassina, mais criminosa da história da humanidade. Como é que autoridade moral tem esse governo de dizer, você invadiu a Ucrânia, que está a 300 quilômetros, que é um negócio que, tipo, se ele não atacar, o inimigo dele vai ter tropas ali daqui a 2 ou 3 anos. Tipo assim, é complicado. Eu acho que o Brasil não tem autoridade moral de condenar ninguém enquanto financiar a ditadura assassina e comunista da China. Mas Renato, vem cá. Essa questão, esses acordos... Deixa ele falar. Não. Diga, quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Eu vou. Não, então, tira uma dúvida assim, porque existe o comércio entre Brasil e China e isso é bem favorável na nossa balança, gera muito emprego por conta favorável? disso. Todas as empresas brasileiras que colocaram, eles fabricam um avião igual da Embraer. A Embraer resolveu montar avião lá, hoje eles faziam igual e não pagam nada. Todas as empresas que foram a fazer qualquer atividade lá foram totalmente copiadas e roubadas. O chinês, o comunista, nunca cumpriu nenhum acordo. Um comunista é um mentiroso pela sua própria natureza. O diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Quando perguntaram a Jesus quem é você, o que é que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só vai ao Pai através de mim. E quando você tenta explicar algo a alguém e ele não quer aceitar, é por quê? Porque ele está cheio de mentira dentro dele. Ele falou, você pertence a seu pai, o diabo. E é por isso que você não entende o que eu estou dizendo. Certo? Nenhum país nunca teve uma vantagem real em negociar com a China. Qual é a vantagem real dos Estados Unidos negociar com a China? Ele conseguiu se desindustrializar, encher o país dele de fentanil. Os Estados Unidos, a China produz hoje em dia a maior parte da droga. A primeira vez na história dos Estados Unidos, em 300 anos, a população está vivendo. Quem nasce hoje vai viver menos do que seu pai, por causa da quantidade de droga. Os homens na nossa idade, tudo, a maioria viciado, dependente de remédio, que inclusive são colocados lá por chineses. Você não tem nenhuma vantagem em fazer negócio com vagabundo. Você é uma média de quem você anda. Se você andar com puta, você vai achar ser puta normal. Se você andar com vagabundo drogado, você vai achar ser vagabundo normal. Um país decente não reconhece organizações criminosas como país. Nisso, o Paraguai é infinitamente superior moralmente ao Brasil. Inclusive, Bolsonaro, na primeira vez que ele chegou na ONU lá, na primeira vez, ele, no menos de 60 dias de posse, ele, em vez de chegar lá e condenar os crimes de Xinjiang, condenar os campos de concentração maiores em proporção do que qualquer coisa que tinha sido feita em Auschwitz ou em qualquer outra época, ele prometeu abrir as pernas para que agentes chineses entrassem no Brasil sem visto. Porreta essa, ninguém nunca teve vantagem em fazer negócio com bandido. Todas as empresas brasileiras e de qualquer outro país que foram para a China foram roubadas, sua propriedade, tudo. Eles não honram contratos. Por exemplo, a gente mencionou aqui diversas vezes a Guerra do Vietnã. Em 69, os Estados Unidos ganhou a Guerra do Vietnã. Houve um acordo em Paris que o Vietnã do Norte reconhecia que não ia atacar o Sul. Quem quisesse viver no capitalismo iria para o Sul. Quem quisesse viver no inferno comunista iria para o Norte. Aí um comunista vagabundo ganhou uma eleição nos Estados Unidos, ganhou a maioria parlamentar. E aí o Vietnã percebeu que os Estados Unidos ia trair o acordo, ia deixar de ficar financiando o Sul, e violou o acordo e invadiu. A mesma coisa aconteceu na Coreia. Houve um acordo da divisão das Coreias. O primeiro vagabundo que ganhou, comunista, ganhou a eleição nos Estados Unidos, a Coreia do Norte invadiu o Sul. E aí teve a Guerra da Coreia.
Todas as vezes que um vagabundo comunista ganha uma eleição nos Estados Unidos, o dólar se desvaloriza e o mundo fica um lugar menos seguro. Agora, esse ano nós vamos ter a midterm election. É difícil você separar a economia e política, mas essas duas eleições, que são separadas por menos de 45 dias, a eleição daqui e a eleição de lá, vão dizer muito em relação ao futuro dessa guerra e da história da humanidade em geral. Porque mesmo o Biden, hoje ele faz o que quiser, porque ele tem maioria plena na Câmara, no Senado, faz o que quiser. Ele faz o que quiser. E Bolsonaro não faz nada, né? Isso, como é que chama? O que ele faz é o que o Toffoli mandar. Ele manda aqui, o cara escreveu um livro dizendo que o Toffoli era o maior brasileiro vivo e agora tá no STF. Nessa proporção, né? É isso que o governo Bolsonaro está fazendo. Então, a questão é essa. A política vai definir o futuro dessa guerra. Eu acredito que militarmente a Rússia vai ocupar o seu, utilizando uma expressão, já que a gente fez tantas referências à Segunda Guerra, o seu espaço vital. Ela vai ocupar isso e cada centímetro ocupado pela Rússia nunca mais vai deixar de ser russo. Nunca mais vai deixar de ser.